O casamento, eu acho que sempre vale a pena lutar por ele, a não ser que existam agressões, que já não exista mais dignidade. Eu sempre achei que a relação do matrimônio, ela deixa de ser sagrada no momento em que você tem o desrespeito verbal, o desrespeito físico. E eu não fico aconselhando casais para se separarem, não. É que às vezes o casamento nem aconteceu, tamanho o descontrole daquilo que ali eles chamam de casamento. O que a gente precisa ficar atento é perceber se o amor ainda existe. Porque o amor também não é fruto do acaso, ele é fruto do empenho, da dedicação, igual no casamento. Como é que um casamento pode dar certo? E eu admiro e louvo a Deus toda vez que eu encontro um matrimônio de verdade, que prevaleceu no tempo. Ali, sem dúvida, o amor foi renovado. Passou pelas fases, né? O amor tem fases. E ali uma comunhão entre as partes. O grande problema é que às vezes nós vemos casamentos, pretensos casamentos, em que somente uma das partes se casou. É muito comum encontrar famílias em que somente uma das partes se casou. Somente na cabeça de um dos cônjuges existe o sacramento. O outro nunca teve respeito, nunca respeitou aquilo que prometeu no altar. Então, a hipocrisia prevalece muito às vezes. Quando é que a gente tem que chegar à conclusão de que não dá mais para insistir? Quando você percebe que está ferindo a sua dignidade. Porque se tem alguma coisa que nessa vida nós não podemos permitir, é que um relacionamento venha retirar de nós o que é divino, o que é sagrado. Isso é sério. Porque eu não posso ter nem mesmo uma amizade. Não é justo, com o que Deus deixou em mim, eu alimentar amigos que desrespeitem o sagrado que me habita. O que dirá um relacionamento dentro de casa. Faz parte do exercício da conversão, né? Mesmo porque o casamento só pode ser reconstruído assim, quando as partes, de fato, interpretam a convivência como uma feliz oportunidade de promover no outro o que Deus quer que aconteça. Então, como é que eu posso estar casado com alguém que não me enxerga, pelo menos de uma forma parecida como Deus me enxerga? Quantas vezes a pessoa é um objeto da outra? Isso não é casamento. Pode até ter casado lá na igreja, mas não aconteceu dentro dos corações. O sacramento não se fez. Ele não aconteceu no coração dos cônjuges. Tanto é que a igreja é muito sábia em dizer, né? Que às vezes as pessoas ficam equivocadas na linguagem, e isso, porque falam erradamente, isso vai se multiplicando, achando que o padre que celebrou meu casamento. Não, o padre não celebrou seu casamento. O padre presidiu a celebração. Quem celebrou foi você e seu marido. Quem celebrou foi você e sua esposa. Mas pode ser que não tenha celebrado, né? Porque se dentro do coração não existiam as disposições necessárias para o vínculo sacramental, foi teatro. Assim como acontece muitos outros teatros pela vida fora. Fique atento a todo e qualquer relacionamento que desrespeite o sagrado que há em você. E quando a gente fala sagrado, dá a impressão que é uma coisa, né, muito sobrenatural. Não, é dignidade. Sempre que você falar o sagrado que me habita, você naturalmente pode pensar a dignidade que está em mim. Dignidade é tudo aquilo que nos dignifica, que nos identifica, que nos retira do fosso comum. Então eu tenho dignidade, eu tenho valores, eu sou uma pessoa de valor. Então não é justo eu ter pessoas que me desvalorizem o tempo todo, que me joguem para baixo o tempo todo, que não tenham respeito pela minha história, que não tenha respeito pelas minhas lutas.
Não é justo eu alimentar relacionamentos que não estejam de acordo com a vontade de Deus para mim. Sim, porque às vezes, em nome de Deus, nós vamos mantendo relacionamentos que são profundamente diabólicos, inclusive para os nossos filhos. É muito complexo, né? Porque dá a impressão que a gente está motivando a debandada. Não, não é isso não. É um pensar anterior. Eu não estou falando nem para separar, nem para ficar. Eu estou convidando você a refletir os vínculos que você tem, para identificar se esses vínculos são de fato promotores de dignidade. Quantas mulheres se submeteram a maridos violentos uma vida inteira, em nome de religião? Ah, eu escutei que o casamento tem que ser para a vida inteira. Sim, o casamento que nós queremos que seja para a vida inteira é o casamento da promoção do outro. Um relacionamento todo baseado, pautado na humilhação, na agressão física, na agressão verbal. Você acha que Deus está feliz com isso? Jamais. Olha a parábola da ovelha perdida. Aquilo ali é a expressão de puro amor, de um Deus que vai atrás daquele que está perdido e traz, olha, você não está cuidando bem dela não, eu vim aqui buscá-la de volta. É o que meu pai faria. É o que o seu pai faria se visse uma filha dentro de um relacionamento, ou um filho dentro de um relacionamento que está sendo destrutivo para ele. Minha gente, é complicado. A resposta não é tão simples assim como parece. E é até perigoso ficar refletindo isso na televisão, porque daqui a pouco nos acusam de que nós estamos dizendo que tem que separar. Não. Nós temos que refletir, e muito. Uma reflexão que tem que passar pela família, inclusive. Tem um pai agressor em casa? Pai, isso não é maneira de tratar a mãe. Isso não condiz com o que vocês assumiram diante de Deus. Tem uma mãe que é agressora também? Existe? Mãe, isso não é uma maneira de conduzir uma família. Tem filho agressor? Tem. Quantos filhos hoje agridem pais? É aquele conflito, manda embora da minha casa? Gente, o ponto de partida e de chegada da reflexão tem que ser este: estar ao seu lado custa a minha dignidade? Para estar ao seu lado, eu tenho que abrir do dom mais precioso que Deus me deu, que é o meu valor como pessoa? Porque você pode ter certeza, para dar certo, o casamento é cheio de sacrifícios. Todo relacionamento. A amizade tem sacrifício, a filiação tem sacrifício, a vida marido e mulher tem sacrifício, mas pelo amor de Deus, este sacrifício tem que ser positivo. Ele não pode ser a motivação de um aniquilamento pessoal, não. O sacrifício é a gente juntos, descobrindo o que no nosso jeito de ser a gente precisa sacrificar pelo outro. Então, às vezes nós temos, em alguns casos, em alguns relacionamentos, em que somente uma parte luta. Não é justo. E o pior, a parte que luta é constantemente humilhada, praticamente aniquilada pela outra que está ociosa. Então, nós que somos cristãos, o primeiro amor que nos ama é o amor de Deus. E esse amor de Deus, primeiro que nos ama, se manifesta em nós como amor próprio. O amor próprio é a chave de toda interpretação. O amor próprio é ele que vai nos dar os indicativos, se nós estamos no caminho certo ou não, se está valendo a pena lutar por isso ou não. E às vezes nem se trata de mandar o outro embora, não, se trata de se posicionar, de você olhar nos olhos e de dizer: olha, eu quero que você, na minha vida, seja um sinal de Deus da mesma forma como eu quero ser na sua. Eu não quero diabolizar
Também não quero ser diabolizado. É justo que nós tenhamos clareza, que nós tenhamos enfrentamentos que vão nos ajudar a justamente identificar onde é que, por amor, nós precisamos e devemos mudar. Eu sei que você tem suas batalhas diárias para isso, mas eu sei que às vezes a gente se acomoda, a gente deixa de buscar o que precisa ser buscado. Não tenha medo. Em respeito ao amor que Deus tem por você, cuide-se. Em respeito ao amor que Deus tem por você, olhe bem para os seus relacionamentos e tenha coragem de terminar onde precisa ser terminado, pôr ponto final onde precisa ser colocado. Em respeito ao amor que Deus tem por você. Sim, porque você é o guardião deste amor. É preciso criar a sentinela, a proteção, porque senão o diabo nada de braçada em nós. Porque quando o nosso amor próprio vai embora, nós nos tornamos presas fáceis para ele, para o inimigo. Mas quando nós reforçamos a experiência do amor de Deus em nós, ainda que mais solitários, nada e nem ninguém poderá atentar contra o sagrado que nos habita. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, ou matamos a oportunidade de viver bem, porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta do que o tempo está nos pedindo. Porque é assim mesmo. Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu nome. O que de fato hoje chama por mim? Qual é a realidade hoje que é inadiável? Minha gente, às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, 10, 20, colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Que essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Que às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você. Porque nem sempre aquilo que o outro, aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo que para a gente crescer, nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. A Sagrada Escritura diz, tempo de matar, tempo de fazer nascer. Tudo depende da percepção aguçada que nós precisamos ter para olhar o momento presente e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada. E depois não tem como ser feliz. Não tem como eu descobrir um contentamento sabendo que o meu empenho não foi onde deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas. Porque o que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. É interessante porque, às vezes, a nossa maneira de viver nos priva até mesmo dessa percepção. Nós estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Estranhos a nós mesmos. O corpo precisa de alma. Sim, eu preciso de sustento para a minha vida. Eu preciso de significar a minha matéria. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu. Até na casa onde eu moro. E a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material, não. Quando eu entro dentro daquelas paredes que eu construí com o meu trabalho,
ali eu identifico a alma que me sustenta. É um sentimento que me ocorre. Eu tenho certeza que todos experimentamos isso. Quando a gente abre a porta da casa, quando a gente entra, é um sentimento bom que nos ocorre. Isso é alma. É quando a matéria está plena de significados. É quando a gente começa a atribuir um significado que ultrapassa as paredes, os móveis, o telhado ou a laje, o jardim, o portão de entrada. É um sentimento que nos ocorre. E é interessante que a qualidade da nossa vida depende, está intimamente ligada à nossa capacidade de depositar a alma nas coisas. Eu não estou falando dessa alma, do significado mais profundo da nossa vida, dessa dimensão espiritual que que me conecta com a eternidade. Não. Eu estou falando de tudo aquilo que vive e que faz sentido à matéria. Traz sentido àquilo que é material. Então a gente usa de maneira inadequada o termo alma. Perceber que os meus objetos estão perpassados por um significado que ultrapassa a matéria. Como dizia Rubem Alves, né? Existem coisas que são mais que coisas. São coisas que nos fazem lembrar. Isso é, virar um sacramental. Da mesma maneira como eu trago uma lembrancinha da viagem, aquilo é para mim apenas um sacramental de alguma coisa que foi boa, que foi vivida, que foi experimentada, que me fez bem. Mas agora, na minha oportunidade de colocar alma neste corpo, nessa oportunidade única que eu tenho de viver diariamente bem a minha vida e assim inflar ar em tudo isso, da mesma maneira como eu percebo essa outra alma das coisas, da minha casa quando chego, de um sentimento que me ocorre. O viver bem, me trazendo a consciência de que hoje, quando eu observo as urgências da minha vida e me empenho nessas urgências, eu estou colocando alma no meu corpo. Ah, padre, essa visão separatista não combina com a teologia cristã. Eu sei. Isso é só didática. Essa separação é apenas didática. Funciona tudo junto. Corpo e alma estão, embora sejam realidades distintas, funcionam juntas. É unidade. Nós proclamamos a unidade de tudo isso. Agora, quando eu percebo, quando eu identifico que eu não estou fazendo, que eu não estou me empenhando para viver bem, eu estou sim fragilizando os recursos da minha alma, que são justamente para me ajudar a viver bem a própria vida do corpo. Trabalham em conjunto, minha gente. E nós muitas vezes negligenciamos a observância do tempo, como na Escritura que diz. O escritor sagrado fala justamente isso. Tempo de chorar e tempo de rir. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de jogar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós as suas riquezas e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. A gente já cantava aquela música também, né? Ando devagar porque já tive pressa e trago esse sorriso porque já chorei demais. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Porque à medida em que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo deste processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido. Tempo de abraçar, tempo de se afastar. Quanto sofrimento, né? Em perceber o distanciamento como necessário ao crescimento do outro.
É aquele filho que vai embora para estudar. Não dá para reter filhos. Por isso que é tempo de abraçar, é tempo de cuidar, é tempo de estar junto. E vai chegar um momento em que esse afastamento será necessário para o próprio curso da vida. Depois volta. Mas num primeiro momento a gente precisa do distanciamento. É a urgência do dia. Chegou a época, é preciso estudar. É preciso buscar um futuro fora daqui. Minha gente, quando nós observamos o movimento do tempo e as suas urgências, a gente entra dentro do contexto de uma sabedoria irrenunciável à nossa realização humana. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Se a gente não tem coragem, muitas vezes, de rasgar algumas realidades, depois jamais conseguiremos viver a libertação dela. Hoje eu até escrevi sobre isso. Muitas vezes, nós lamentamos perder. E quando na verdade a gente vai observar aquilo que a gente perdeu, não foi perda, foi libertação. Quantos relacionamentos precisam ser rasgados para que depois eles sejam costurados do jeito certo? Fazer cair por terra todas as ilusões que nós temos do outro, ou todas as pretensões que nós julgamos em cima do outro. Não, o outro não tem que corresponder às minhas expectativas. O outro tem de ser ele. E se por acaso houve uma empatia comigo, ali construímos uma relação de amizade, se não, uma relação de respeito só. Mas é preciso rasgar. Nós precisamos viver o enfrentamento. O enfrentamento que depois vai provocar uma libertação em nós. Enfim, a vida sempre vai nos pedir uma observação. A vida sempre vai pedir de nós calma, paciência, porque com pressa nós passamos por cima de todas essas necessidades e não somos capazes de reconhecê-las. Você parou para pensar nisso? Que às vezes a vida não está dando certo, é porque você nem sabe exatamente o que você está precisando. Às vezes nós ficamos tão aflitos, tão angustiados, e não sabemos por quê. Faltou chegar ao ponto-chave. Faltou descobrir o ponto nevrálgico ali, onde de fato está iniciando o conflito. Paciência, né? A gente não tem paciência nem para descobrir o que está nos angustiando. É a nossa pressa, é a vida estranha que nós vamos vivendo. Às vezes a gente tem a sensação de que a nossa vida é sempre um processo de construção. E não. Às vezes a gente acha que nós só estamos somando. Também há subtrações. Nas perdas que enfrentei para eu ser quem sou. Eu acredito verdadeiramente nisso. Se eu for olhar para a história que eu já vivi até os dias de hoje, as perdas foram fundamentais para que eu pudesse ter a coragem que eu tenho, as convicções que hoje me moldam. Se eu tivesse perdido menos, talvez eu não tivesse alcançado tanto. E quando eu falo de alcançar, eu não estou me referindo a uma vaidade de ter me tornado quem eu pude me tornar, de ter o alcance que hoje eu tenho com o meu trabalho, não. Eu estou falando no mais íntimo, naquilo que talvez alguns poucos acessem. O Fábio que eu sou, na minha intimidade, e que eu tenho feito um esforço para partilhá-lo cada vez mais, para mostrar quem eu sou, porque me faz bem. Tantas perdas foram necessárias para que eu tivesse condições de ser o homem que eu sou. Fico pensando em você também, que enfrenta diariamente perdas, sempre com uma tentação de pensar que essas perdas são somente negativas, que elas não condensam possibilidades. Sim, quantas vezes na minha vida eu pude porque perdi. E no momento que estamos perdendo, não temos a clareza de que aquilo pode ser um ganho.
Deus nos protege, às vezes, quando nos diz não, eu gosto de dizer. E hoje eu quis estar aqui justamente para dividir isso com vocês. Esse momento difícil que eu vivo está sendo para mim de aprendizado também. Quando eu dizia nessa canção que eu fiz o ano passado, nas perdas que enfrentei para ser quem sou, eu tenho certeza que tudo isso que está sendo penoso para mim hoje será de profunda eficácia na elaboração de um novo Fábio. Eu nem me refiro ao Padre, eu me refiro ao ser humano que eu sou. Eu me refiro ao Fábio que precisa reencontrar muitos significados que foram ficando pelo caminho. Eu me refiro ao Fábio que precisa ter coragem de dizer não a muitas situações que eu sei que podem esperar, que não são justas, que não são necessárias. Eu me refiro ao Fábio que precisa estudar, que precisa ter um tempo especial na vida para esse cultivo intelectual que sempre foi caro na minha vida, na minha história. Eu me refiro ao Fábio que precisa ter amigos. Ter eu tenho, graças a Deus. Mas eu preciso encontrá-los. Às vezes eu não tenho tempo de viver o que eu preciso viver. Eu não estou reclamando não, viu? Estou só refletindo. Não quero nunca falar da minha vida com rancor, com mágoas, ou me sentir vítima disso. Não, tudo isso é fruto de escolhas que eu fui fazendo, conscientes ou não. Mas o que eu preciso dizer é que existem necessidades que quando a gente não cuida, a gente vai adoecendo. Nós não sabemos quais são as origens disso. O que a gente sabe é que fisicamente, e eu vivi, gente, não tenho vergonha de confessar para vocês, uma angústia, uma tristeza, um sentimento tão sombrio, e eu lutando, continuando com o meu bom humor, continuando com a minha tentativa de superação, te juro, não entreguei os pontos não, claro, uns 2, 3 dias eu entreguei os pontos mesmo de não querer sair do quarto, mas nos outros não, era conciliando essa dor, essa angústia, com uma tentativa de sobreviver. Procurei o meu bispo, Dom Wilson, que com muito carinho me acolheu. Desabafei, contei a ele todas as minhas angústias, todas as minhas dores. Ele concordou comigo que eu precisava de um auxílio médico e também de procurar criar na agenda da minha vida um espaço para eu ter condições de viver o que não é obrigação. Eu me realizo naquilo que é obrigação, sim, mas a gente também precisa ter o espaço do lúdico, do não compromisso. E eu sei, eu estou falando isso, eu achei interessante porque naquela mesma semana, uns 4, 5 padres amigos meus, que têm contato comigo, falaram, meu amigo, eu também estou vivendo algo muito semelhante. Parece que se a gente é visto num lugar que não é a igreja, se a gente é visto de repente com alguns amigos, conversando fiado, aquilo pode nos soar bem. Eu me lembro as dificuldades que eu tinha de ir para a academia, porque eu sempre fui meio enjoado e revolucionário. Nunca fiquei preso ao que os outros estavam achando. Mas eu me lembro que, é o filho do trovão, eu me lembro que quando eu fiquei padre, quantas vezes eu escutei, academia não é lugar de padre. Pois é, cuidar da saúde, né? Não é um direito nosso. E nós vamos internalizando essas coisas e de repente nós vamos ficando. E olha que volto a dizer, eu não tenho dificuldade de ser autêntico. Quando o meu amigo me mandou uma mensagem se solidarizando comigo no meu WhatsApp, ele me disse, eu estou enfrentando a mesma coisa, com uma diferença. Não tenho a coragem que você tem de contar. Estou sofrendo tudo muito sozinho.
É isso, minha gente. As nossas dores precisam ser partilhadas. As nossas angústias, as nossas ansiedades, porque quanto mais a gente fala delas, sobretudo aqui, nesse espaço que para mim é tão sagrado, eu não tenho como controlar o que você fará do que eu estou dizendo. Mas eu tenho consciência que para mim é importante dizer. Porque quando nós dizemos, de alguma forma, nós começamos a organizar dentro de nós o que está desorganizado. É uma forma que você tem de se comprometer com aquilo que está acontecendo. Parte da cura, da libertação, de todos esses processos opressivos que muitas vezes chegam até nós por causa do nosso estilo de vida. Eu não acredito que Deus queira isso para nós. É que nós vamos assumindo tantos fardos. Eu tenho uma vida muito pesada. Emocionalmente eu sou exigido demais o tempo todo. Eu nunca escondi que eu não gosto de tirar foto, nunca escondi isso de ninguém. Eu tiro foto o tempo todo. E tiro com carinho, não tiro com rancor, não tiro, sabe? Faço com carinho mesmo, mas não é uma coisa que eu gosto. O meu dia a dia é muito cansativo por causa disso. Todos os lugares que eu vou, as pessoas me encontram, é sempre um vídeo que a gente tem que gravar. São muitas demandas, mas são muitas, não são poucas. Tudo isso eu acolho com carinho, mas isso vai dando um déficit na gente, né? E eu confesso que eu estou vivendo um momento da minha vida em que meu desejo era parar tudo. Tudo. Algumas coisas eu sei que eu não posso parar. São contratos assinados que complicam a vida de quem assinou. Só que eu quero reconstruir, minha gente. Eu quero reconstruir. E eu quero me reconstruir melhor. Eu quero que tudo isso que está me acontecendo se torne um ponto de partida para que a minha vida continue sendo agradável aos olhos de Deus e ela continue também sendo uma oportunidade de motivar tantas pessoas que passam pelo meu ministério, que passam pela minha história.